Como é bonito ver o mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Isaías 52:7. Quando olho esse texto da Palavra de Deus, logo identifico a performance de vida e ministério do pastor José Alves Medeiros, meu saudoso pai. Ele parecia incansável na missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos perdidos. Nascido no estado do Piauí, no dia 8 de maio de 1925, passando a fixar residência no Maranhão em sua juventude na companhia de sua família, e sendo o irmão mais velho, José Medeiros sempre foi um homem trabalhador. Precisou ajudar o pai no sustento dos irmãos mais novos da família. Eles plantavam arroz, feijão e vários legumes em roças. Um trabalho muito exaustivo e muito comum naquela região. Ao chegar à juventude, José Medeiros conheceu o Senhor Jesus Cristo, juntamente com seu pai, e logo se sentiu chamado para a obra do Mestre. Ingressou no Instituto Bíblico de Barra do Corda, onde estudou a Palavra de Deus com homens e mulheres abençoados que lhe transmitiram conhecimento profundo das grandezas de Deus. Embora tivesse pouca instrução formal, ele sempre foi dedicado à leitura dos livros clássicos cristãos. Tinha uma grande facilidade na geografia bíblica e na história da igreja. Em 1950, José Medeiros terminou o seminário e começou a ajudar em vários pontos de pregação. Ele sempre foi hábil na comunicação e tinha o dom de pregar o evangelho por onde passava. No ano de 1952, ele conheceu uma linda moça de Grajaú, Maranhão, a jovem Noemi Lopes, irmã de seu melhor amigo, o pastor Davi Lopes Carvalho. Casaram-se nesse mesmo ano. Ela, sendo uma excelente costureira, providenciou todo o seu enxoval e organizou uma festa muito bonita. O casamento foi realizado pelo pastor Davi Carvalho na Igreja Cristã Evangélica de Santa Inês. No ano seguinte, nasceu o filho primogênito, Gerson, e com o passar dos anos, foram gerados 8 filhos do casal, sendo que 3 deles já estão na glória e 8 ainda continuam entre nós. A primeira igreja pastoreada pelo pastor Medeiros foi a Igreja Cristã Evangélica de Santo Antônio dos Lopes, no ano de 1954, na qual o casal pastoreou por 4 anos. Dona Noemi, posteriormente mais conhecida carinhosamente como Mainha, desde o início do ministério pastoral de seu esposo, sempre o acompanhou nas mais diversas atividades ministeriais, apoiando o pastor na obra, principalmente na visitação às famílias dos crentes da igreja e no aconselhamento, além de cuidar da casa e dos muitos filhos, herança do Senhor. A segunda igreja pastoreada pelo pastor Medeiros foi a Igreja Cristã Evangélica de Governador Ache, depois a igreja da cidade de Bom Jardim, sendo que a última igreja pastoreada pelo pastor Medeiros foi a Igreja Cristã Evangélica de Santa Inês, no Maranhão. Em todas essas igrejas, o pastor Medeiros precisava trabalhar na roça para angariar o sustento da família, visto que as igrejas nas quais pastoreou não tinham condições financeiras suficientes para o sustento integral do seu obreiro. Vale a pena ressaltar que na igreja de Santa Inês, a família do pastor Medeiros sofreu uma grande perda de um de seus filhos.
Edson estava ajudando os irmãos a lavar um carro no rio quando se afogou repentinamente. Esse fato foi muito difícil para todos naquele local, mas não fez com que o pastor Medeiros desanimasse de continuar o seu chamado ministerial. Vale ressaltar o apoio recebido na época pelo pastor Paulo Monteiro, que fora fazer uma visita ao pastor Medeiros, amigo de seminário. No início da década de 70, o pastor Medeiros, com sua família, percebendo o imenso campo pronto para a ceifa na região amazônica, resolveu mudar-se para o estado do Pará, precisamente para a cidade de Belém, a cidade das Mangueiras. Foi uma viagem muito difícil, com recursos parcos, como também foi um tempo de difíceis e conflituosas mudanças, mas também de grandes oportunidades ministeriais e de formação acadêmica para os filhos. Creio que Deus dirigiu nossos passos para essa direção, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus já sabia o quanto iria usar a vida do pastor Medeiros e de sua família nessa nova cidade. Quando chegamos a Belém, logo fomos assistir com os irmãos da amada igreja recém-formada, Igreja Cristã Evangélica do Marco. Uma igrejinha muito acolhedora, pastoreada pelo missionário Douglas McAllister e Dona Meire. Logo nos integramos à comunhão dos irmãos, sendo que o pastor Medeiros sempre era chamado para pregar na igreja do Marco. Lembro-me que ele sempre foi muito querido, sobretudo pela juventude. No ano de 1976, o pastor Medeiros foi convidado para pastorear a Igreja Cristã Evangélica da Aclamação, a igreja mais antiga de nossa denominação na cidade. Nesse período, o pastor Medeiros era bastante convidado para pregar nas nossas igrejas das cidades do interior do Pará e Amazonas, especialmente nas cidades ribeirinhas. Até hoje, o seu nome é lembrado nas igrejas dos rios, pois quando vamos a alguma dessas igrejas para viagens missionárias ou para ministrar palestras, é comum ouvirmos dos irmãos mais velhos sobre a alegria de relembrar do pastor Medeiros, um homem alegre e cheio da palavra de Deus. Alguns dizem, ele me batizou. Já outros falam de como ele se identificava com eles, comendo em suas casas. Certamente um homem muito carismático e sensível às necessidades das pessoas. Ao deixar o pastorado da Igreja Cristã Evangélica da Aclamação em 1981, o pastor Medeiros assumiu o mandato de presidente executivo da Junta Regional Amazônica, uma região eclesiástica muito extensa e com desafios pastorais muito complexos. Ele viajava muito pelas igrejas dessa região a fim de auxiliar os pastores e as igrejas em suas questões internas. Sempre aproveitava essas viagens para pregar o Evangelho e visitar os irmãos dessas igrejas. Foi justamente uma dessas viagens de apoio às igrejas dessa imensa região que o pastor Medeiros teve um acidente de barco em que estava. E aos 57 anos de idade, aprove ao Senhor Deus levá-lo para si. Ele estava indo para a Igreja Cristã Evangélica de Cândido Mendes, Maranhão, igreja que fazia parte da região amazônica. A viúva, Dona Noemi, que hoje está com 93 anos de idade, tem sido uma matriarca sábia, grande intercessora da família e uma incentivadora calorosa por agregar seus filhos, netos e bisnetos em torno da palavra de Deus e da comunhão na igreja. A família do pastor Medeiros, hoje com muitos netos e bisnetos, tornou-se uma referência de envolvimento na obra do Mestre. Os Medeiros se multiplicaram em pastores, missionários, seminaristas e os que assumem liderança nas igrejas locais, exalando o bom perfume de Cristo por onde passam.
cientes de que o nosso Senhor breve voltará para nos levar, e assim estaremos para sempre com Ele. Maranata! Nossa oração é que o Senhor Jesus Cristo nos mantenha firmes na caminhada da fé até o final, assim como temos o testemunho de vida e ministério do nosso Pai, o pastor José Medeiros. Agradecemos ao nosso bom Deus pelo privilégio de ter tido uma referência espiritual e uma figura paterna. Ele nos deixou o legado do trabalho, da comunicação interpessoal, do amor pela obra de Deus e o cuidado com a família. Dessa forma, nosso Pai nos deixou o lastro que nos possibilitou olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. Amém. Que bom, Senhor, estar na Tua presença para interceder pelo campo missionário de Quatro Bocas, Tomé Açu, Pará. Ó Deus, que possamos continuar firmes e neste momento, quando intercedemos, Pai, com essa convicção de que o nosso Deus, na sua grandeza, assiste e abençoa com o fortalecimento da vida do teu filho, o pastor Uberfran de Souza, pela continuação da obra salvadora do Evangelho. Usa, Pai, o teu filho para ser aquele vaso de bênção, comunicando o teu Evangelho, o Evangelho que transforma, o Evangelho que abençoa com a prosperidade espiritual da vida em Cristo Jesus. Como também, ó Deus, pedimos a Tua bênção no suprimento das necessidades materiais, no sentido da construção do templo, da casa pastoral, mas também, Senhor Deus, pelo avivamento na vida dos membros e congregados e de todos que estão à frente desse trabalho, exercendo a obra missionária, para que assim o Teu Evangelho se materialize através destas vidas, destas pessoas que ali estão para comunicar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus maravilhoso, é nesta convicção que nos propomos a falar com o Senhor, o nosso Pai, na pessoa bendita de Jesus, entendendo que o Senhor Deus, que tem agido, continuará agindo na vida desta igreja, deste trabalho. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.